Olha, se você chegar no final desse vídeo aqui e não tiver de boca aberta com a beleza do xadrez e dos finais de jogo, eu não sei mais o que é que eu consigo fazer. Então fica comigo até o final e sem dúvida nenhuma você vai desfrutar de um dos melhores estudos de finais que você já viu. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vindo a esse vídeo, meu nome é Renan e hoje a gente está dando início a uma série em que a gente vai cobrir diversas composições de xadrez. Uma categoria que é pouco mencionada no cenário do xadrez mundial, mas que tem o seu lugar e que sem dúvida nenhuma é muito importante. Então fica comigo, se você também não sabe o que são composições de xadrez ou estudos de finais, fica aqui que eu vou explicar, tá certo? Mas sem dúvida nenhuma, se para você os finais parecem meio chatos, difíceis ou até monótonos, eu tenho certeza que você vai sair desse vídeo apreciando bem mais os finais e não só isso, mas apreciando a beleza do xadrez de forma geral, beleza? Antes da gente ir para a explicação do que são estudos, composições de finais, eu quero convidar você a já ir analisando a posição do tabuleiro por si só, tentando calcular, tentando solucionar essa composição. Jogam as brancas e vencem. Num primeiro momento eu sei que vai parecer quase impossível encontrar a vitória para as brancas, mas com o jogo preciso as brancas sim estão vencendo, tá bem? Apesar de terem 2 peões a menos e apesar de parecer que as negras estão sempre conseguindo defender da melhor forma, mas não, as brancas possuem uma vitória que é muito, muito, muito bonita nesse caso, tá bem? Mas antes da gente ir para a solução então, vai analisando aí, eu quero explicar a você o que são composições, tá bem? Você pode pular essa parte, se você não quiser, eu vou deixar também no menu os tempos de cada seção do vídeo, mas eu vou explicar então o que são composições. Antes disso, eu também quero convidar você a se inscrever no nosso canal, deixar um gostei, porque você não somente está nos ajudando a crescer e a espalhar mais esse conhecimento, mas você também não vai perder nenhuma novidade futura dos nossos estudos de finais e não só também das nossas composições que nós vamos abordar aqui. Então se você não deseja perder nenhum desses vídeos, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque você vai estar sempre atualizado com o nosso conteúdo. Muito obrigado e vamos lá então. O que são composições? Composições, como eu já disse, é uma categoria pouco mencionada no cenário do xadrez, muita gente nem sabe que existe, mas composições tratam de posições que não vieram de partidas, São análises a partir de posições que não vieram de partidas. Os compositores de xadrez, eles arranjam as peças, ou tentam pelo menos fazer isso, de uma maneira que seja instrutiva, mas não só isso, mas também de uma maneira que comunique beleza. É uma espécie de xadrez arte, se é que existe essa categoria, tá? Mas é um xadrez arte. Os compositores vão tentar fazer o estudo mais bonito possível e ao mesmo tempo também mais instrutivo possível. Essas composições podem ter tema ou não. Geralmente elas têm tema quando são composições de torneios de composições, e sim, existem torneios em que os compositores se reúnem, submetem suas composições, são avaliados por juízes baseados em diversos critérios. Tem também torneios para resolver essas composições, tá? Então a galera se reúne e vê quem resolve mais rápido, quem resolve mais, enfim. Tem várias categorias também. Existem, inclusive, até titulações. Você pode ser mestre em composições. Se você não conseguir ser um mestre em xadrez, você pode ser mestre em composições. É algo também que é bastante difícil, bem complicado, mas você pode estudar e conseguir isso daí também. A entidade que regula e basicamente a autoridade nesse quesito de composições de finais é ARVES, tá? O link vai estar na descrição, ARVES, e você pode conferir mais, lá tem diversos recursos e muitos estudos também e composições para você tanto resolver quanto também só desfrutar deles e aprender mais sobre esse mundo. A convenção é que o estudo é sempre conduzido do ponto de vista das brancas, já que não veio de nenhuma partida, então é uma convenção. Além disso, não precisa necessariamente o primeiro lance ser das brancas, o primeiro lance pode ser das negras, mas o estudo ele é sempre conduzido do ponto de vista das brancas. As brancas podem jogar e vencer, podem jogar e empatar, mas geralmente elas são do ponto de vista das brancas. Os estudos não precisam necessariamente também ser os mais bonitos possíveis, existem estudos ruins também, estudos não tão bonitos, mas em geral eles vão tentar prezar sempre por essa beleza e também instrução. Bom, então, sem mais delongas, vamos para a nossa solução. Eu não sei se você já começou a tentar analisar por si só, tentou calcular. Tá? Então vamos começar a discutir algumas ideias, ver quais são as ideias que funcionam e ver qual é então a bela solução que o Mário Matous, em 1975, compôs aí pra gente, que é de fato fantástico, tá bem? Vamos começar a discutir algumas ideias. Talvez você tenha pensado em começar tomando esse peão aqui em H7, ameaçando a promoção no próximo lance, porém esse lance não funciona, porque a dama das negras sempre consegue tomar o nosso bispo aqui com cheque, e ela vai começar a perseguir o rei das brancas, de modo que esse peão aqui nunca vai conseguir, na verdade, promover.
tá certo? Então, as negras, na verdade, estão até vencendo nessa posição, por incrível que pareça. O primeiro erro seria tomar com o peão. Você pode depois analisar por si só, mas essa posição aqui é vencedora, inclusive, para as negras. Outro lance que talvez você possa até começar a considerar é G7, mas isso daqui não faz nem tanto sentido, porque depois de rei G8, as brancas não alcançaram nada. Pelo contrário, até o rei das negras ficou até bastante seguro, e as brancas não tem mais nenhum lance que parece fazer algum progresso. Ainda fica aqui em posição de empate, inclusive, nesse caso. Vamos começar então a pensar em lances de dama, afinal não me parece ser interessante nenhum lance aqui com o rei. O bispo também não necessariamente precisa se mover. Vamos começar a pensar então em lances com dama, né? Seguindo aquela sequência de cálculo recomendada. Quem sabe procurar lances forçados, procurar criar alguma ameaça. Talvez você possa estar pensando em dama D6. E de fato pode até fazer sentido se nos seus cálculos você pensou em rei G8 e aí depois que o peão toma em H7, você pode pensar assim, agora se o rei tomar, a gente tá vencendo. E de fato, é verdade, mas o rei não é obrigado a tomar, ele pode jogar rei H8 e as negras agora estão com uma posição bem tranquila, igualada, porque elas ameaçam jogar dama E6, ameaçando trocar as damas com o empate subsequente. Porém, nesse ponto aqui, depois de peão tomar em H7, realmente, se as negras tomassem aqui, você está totalmente correto, as brancas venceriam com dama H2 cheque, um padrão de mate bem legal, né? O rei só tem G8, e depois de dama G3, o mate vai seguir aqui na casa G7 no próximo lance, tá certo? Porém, como eu disse, as negras não são obrigadas a tomar, elas podem só jogar rei H8 e depois trocar as damas com o empate. Então, dama D6 não está funcionando, mas a gente vê que dama D6 já tem uma ideia que é interessante, que é o quê? Não só tentar criar alguma espécie de ameaça ao rei inimigo, mas também defende nosso bispo que está atacado, e esse bispo não pode ser capturado, ou seja, a gente não pode deixar ele ser capturado, porque ele seria capturado com cheque. E é primordial que o nosso rei fique nessa casa de F6, onde ele está bem mais ativo possível. Então a gente viu que dama D6 começa a ter uma ideia muito boa, só a execução que não está totalmente correta. Então vamos voltar, vamos começar a discutir outros lances que podem de fato estar corretos, tentando ir para essa mesma ideia. Talvez você possa ter pensado, poxa, tem um cavalo dando sopa aqui em A8, a gente pode tomar ele, por que não? Tomar esse cavalo aqui em A8 parece fazer total sentido, porque a gente ainda defende o nosso bispo e cria agora uma ameaça que é fantástica. Por exemplo, se as negras fazem um lance ingênuo como peão toma em G6, bispo E7, ganha a dama das negras, porque o rei teria que vir para a casa G8 e a gente captura no próximo lance. Então parece fazer todo sentido, não é? O ponto é que esse lance, tomando o cavalo em A8 defendendo o bispo, beleza, defende o bispo, mas as negras têm outro cheque que é primordial, dama E6. E a gente começa a ver então que é importante que a gente controle também essa casa de E6. Por que dama E6 não é legal? Porque depois que o rei sair do cheque, por exemplo, as negras têm dama toma o peão em G6 com uma posição totalmente igualada também. Em muitos casos, em um final de dama e bispo contra dama, já é igualado. E nesse caso aqui então, com 3 peões, também igualado. Beleza? Então a gente precisa encontrar algum lance que misture todas essas ideias, que a gente defenda o nosso bispo, que a gente ainda controle a casa de E6, que é muito importante, para evitar também esse cheque aqui com a dama. Qual é o lance então que mistura todas essas ideias? É o ponto de partida da nossa solução, dama C8. Defende o bispo, controla a casa de E6 e agora diz para as negras, e aí, o que é que você vai fazer? E é aqui agora onde começa a beleza do nosso estudo, porque a gente precisa também, ao resolver composições, não somente encontrar a melhor sequência para o lado vencedor, mas também a gente precisa encontrar a melhor defesa para o outro lado. E a melhor defesa para o outro lado ocorre justamente com rei G8. Agora, dama E6 não funciona, você pode pensar, mas não troca as damas também do mesmo jeito? Mas nesse caso não, porque depois que a gente trocar as damas, favorece a gente, né? Poder tomar em H7, o rei jamais consegue se aproximar desse peão aqui e o peão vai promover no próximo lance, as brancas estariam vencendo. Então, agora essa troca de damas seria um erro para as negras. Rei G8 parece ser o único lance que defende esse peão, né? Ou pelo menos se mantém mais próximo dele e consegue fazer o rei escapar. E aí então, o que fazer nesse caso? Aqui é onde começa a beleza agora. Você precisa começar a pensar fora da caixa e procurar por uma ideia criativa. Por quê? Porque se você parar para pensar, nenhum lance parece fazer sentido. A dama das brancas está totalmente bem colocada, não tem outra casa que mantenha ela na defesa do bispo e não no controle da casa E6. Então, a gente precisa, quando nada parece fazer sentido, começar a procurar alguma ideia
porque quando os lances lógicos e normais não estão fazendo com que a gente consiga vencer, a gente sabe que tem uma sequência vencedora, porque o compositor disse isso, tá? Então, se os lances lógicos não estão conseguindo fazer, a gente precisa começar a pensar em um lance que, quem sabe, no primeiro momento a gente poderia até jamais imaginar, poderia até parecer ridículo, por exemplo, tá? Então a gente precisa começar a considerar esses lances aí. E é nisso que os estudos são fantásticos, são excelentes pra gente treinar a nossa criatividade para jogo, tá certo? Os lances lógicos que não funcionam para as brancas são, primeiro de tudo, peão tomar em F7, isso aqui não tem nem o que discutir, né? A dama toma com cheque, o jogo está totalmente empatado. Outro que não funciona, peão toma aqui, porque as negras têm o mesmo recurso de rei H8. Óbvio que se o rei tomar agora, segue aquela mesma sequência, né? Com a dama vindo aqui embaixo, depois dama com cheque aqui na coluna G e o mate. Então, óbvio que as negras não vão fazer isso, elas só jogam rei H8, o rei está escondidinho ali e as brancas não fazem nenhum progresso. Então a gente parece não ter nenhum lance bacana. Nosso rei está bem colocado, nossa dama não tem lances bons, o peão não tem lances bons, então só resta o bispo. É aqui onde começa a ficar engraçado, não é? Porque qualquer lance de bispo faz com que a nossa dama caia. A gente entrega a dama com qualquer lance de bispo. Mas, como a gente viu, pode parecer ridículo, pode parecer absurdo, não é? Mas, provavelmente, já que existe uma sequência vencedora, a gente vai precisar fazer um lance de bispo. Vamos começar, então, a analisar e tentar encontrar um lance aleatório de bispo, tá? Vamos fazer um lance aleatório? Por exemplo, se é para mexer o bispo, então vamos capturar pelo menos esse peão aqui. Peão toma em A5. Perceba que depois que as negras capturam nossa dama, seria fantástico, preste muita atenção, seria fantástico, tá? Seria excelente se, depois que a gente toma com o peão aqui em F7 com cheque, e o rei vem para H8, afinal, se o rei vier para casa F8, a gente dá o mate, não é? Aqui com bispo B4, as negras só podem cobrir com a dama e depois segue esse mate aqui, muito bonitinho, não é? Muito bonito. Então, o rei não tem a casa F8, o rei só tem a casa H8. Então, seria muito legal se depois de rei H8, as brancas tivessem um lance como bispo C3, colocando o bispo nessa diagonal aqui de A1 até H8, e a gente agora começa a ameaçar um mate, não é? Imagina, se o bispo tivesse aqui, nessa casa de C3, qualquer lance com o rei saindo daqui, dessa diagonal, faz com que seja mate, porque o peão controla a casa G8. Então seria um mate realmente muito bonito, não é? E a gente pode e deve tentar encontrar essa ideia. Nesse caso aqui, a ameaça seria rei G5, por exemplo, não é? Claro que as negras estão cobrindo a casa de C3 com a dama. Então esse lance não é possível, porque o bispo seria capturado. Mas, se fosse possível, seria uma ideia bem interessante. Então será que a gente não consegue fazer de algum jeito fazer isso dar certo? E a resposta é sim. Por incrível que pareça, a gente consegue sim fazer isso dar certo, tá? Mas como a gente viu, bispo toma em A5 não é o jeito correto. Então, qual é o lance correto nesse caso? Vamos tentar então bispo B6, não é? Porque é um lance que faz com que agora a gente tente renovar aquela ameaça. Agora, depois das negras tomarem a dama em C8, afinal, não vai me dizer que cavalo tomando aqui o bispo é algo interessante, porque aí a gente toma a dama das negras e é mate, tá certo? Então, não vai me inventar isso daí, tá? Dama é forçado, dama toma a dama em C8, peão toma em F7, agora o rei não precisa necessariamente vir para casa H8, isso que é legal, não é? Porque se antes só funcionava com rei H8, agora só funciona com rei F8, tá? Porque realmente, se rei H8 nesse caso, né, vamos fazer aqui as setas, se rei H8, nesse caso a gente tem o bispo aqui e de fato ameaça agora o mate. Mas isso não acontece se as negras jogarem rei F8, porque agora para dar o mate, as brancas teriam que colocar o seu bispo em C5, e aí as negras também estão controlando a casa C5 nessa linha. Rei F8 garantiria o empate aqui depois de bispo B6. A gente vê que bispo B6 não é a ideia correta. Então o único lance que sobra é bispo C7, por incrível que pareça. E pode colocar aí 2 pontos de exclamação, 5 pontos de exclamação, se fosse o caso. É um lance fantástico, entregando a dama, e é de fato a ideia correta. A ideia é que depois de dama toma em C8, peão toma em F7 com cheque, o rei vem para H8 único, porque agora, né, se o rei vier para F8, tem bispo D6 com mate, então o rei tem que vir para casa H8 nesse caso, e agora o bispo está aqui nessa diagonal, mais uma vez ameaçando o mate com rei G5. Então as negras precisam fazer alguma coisa para defender isso daí. E num primeiro momento, parece até que não tem defesa para o mate, porque o rei branco parece poder sair da frente do bispo de qualquer forma, mas tem sim uma defesa nesse caso. A dama C5 é o único lance que mantém ainda a possibilidade de defesa. A grande questão é como proceder para as brancas, porque de fato, agora parece que o rei não tem mais para onde sair, porque a dama tomaria o bispo,
E além disso, preste muita atenção que a dama em C5 não só fica aqui de olho no bispo, caso o rei saia da frente dele, mas ainda consegue cobrir a casa de F8, para evitar que esse peão promova para a dama com mate também. Então essa dama é muito boa nessa defesa, tá? Dama C5 é o único lance. Qualquer outro lance daria errado. Preste muita atenção, por exemplo, algo como H5, não é? Tem rei G6 e não tem como, né? O rei controla a casa aqui de H7, é mate, tá? Em um lance. Se as negras tentarem algo do tipo dama C6 com cheque, elas só estão ajudando, na verdade, o rei das brancas a dar mate com o rei E7, por exemplo, né? E qualquer outro lance de dama sempre vai deixar uma casa disponível para o rei sair e ter esse mate, nessa ideia de mate aqui com o bispo. Qualquer outro lance de dama não é interessante, dama C5 é o único. Agora é a grande questão, não é? O que fazer nesse caso? Será que as brancas conseguem encontrar algum lance que faz com que essa ameaça de tirar o rei da frente do bispo e dar o mate ao longo da diagonal seja renovada? E a resposta é sim. Primeiro de tudo, qualquer lance com o rei faz as negras vencerem. Preste muita atenção se algo do tipo rei E6 faz com que as negras vençam depois de dama se entrega pelo bispo em E5, rei toma, rei G7, e aí não tem jeito, né? Mesmo depois de rei E6, rei F8, as negras vencem, vai promover um desses peões aqui. Então, qualquer lance de rei nesse ponto aqui não é interessante. A gente precisa retirar esse bispo ao longo dessa diagonal para renovar essa ideia. Então, vamos pensar o seguinte, a gente tem que colocar esse bispo em algum lugar para renovar essa ameaça. A gente não tem a casa D4 disponível, não tem a casa C3 disponível, então a gente só tem bispo B2 e bispo A1. E em qual delas a gente deve colocar, então, o nosso bispo? Vamos começar, então, analisando pela casa que é mais distante, não é? Bispo A1 parece ser o mais sensato, porque leva o bispo para mais longe possível e renova agora a ameaça de tirar esse rei. A ameaça agora é jogar rei E6. É a única casa que não está sendo coberta pela dama ou pelo peão aqui, né? O peão defende a casa de G6, então o rei não pode vir para a casa de G6, tá? Rei E6 é a ameaça de mate no próximo lance. Renovou a ameaça de mate. Beleza. Como é que as negras, então, podem tentar se defender? Tá certo? E aqui onde a beleza das composições começa a ser evidenciada. A gente vai agora ver que depois de cavalo C7, único lance para ter o controle da casa de E6, as brancas precisam fazer alguma coisa. Porque pensa comigo, se a gente parar para pensar, você tem que estar treinando essa visualização ao jogar finais, pensa bem, se fosse lance das negras aqui agora, qual o lance que elas teriam que fazer? Elas não podem, por exemplo, mover esse peão em hipótese alguma. Por quê? Se elas movem o peão, a gente tem sempre uma casa disponível, que é a casa de G6, para o rei dar mate. Elas não podem mover a dama, porque essa dama controla a casa de F8, controla essas casas aqui ao longo da quinta fileira, a dama não pode se mexer. Esse cavalo também não pode se mexer, porque o cavalo toma conta da essencial casa E6, para o rei não poder ir para ela com mate. E o rei das negras, claro, não tem movimento nenhum. Então a gente começa a perceber que as negras estão muito próximas de entrarem em uma coisa que a gente chama no xadrez de zug-zwang. E o que é isso? É uma situação em que um lado, ao ter o movimento, sempre vai perder, porque ele não tem bons movimentos. É uma situação meio que forçada. Qualquer lance que ele faça, ele vai entregar a vantagem para o outro lado. Então as negras estão muito próximas disso. Elas só têm esse peão lateral aqui para mexer. Então, qual a ideia das brancas? É tentar passar o lance para as negras. Por quê? Porque elas têm o bispo aqui agora podendo ficar entre essas duas casas. Ele pode ficar alternando e passando o lance para as negras. Faz sentido? Então, vamos ver o seguinte. Vamos supor que as brancas tentam meio que passar o lance para as negras. Elas jogam o bispo B2. Como a gente viu, nenhuma outra peça pode mover. Se H5, rei G6 e vai seguir o mate, muito em breve. Se as negras, por exemplo, tentam jogar dama F8, tentando cobrir a casa de promoção, simplesmente rei sai para F5, e aí já era, né? Depois que a dama cobre em G7, a gente promove para a dama e vence com mate, porque essa dama das negras está cravada. Preste muita atenção que um lance, por exemplo, como cavalo D5, que pode parecer fazer sentido, afinal é um cheque, e você consegue cobrir, depois que o rei sai para E6, com cheque a descoberta do bispo, você consegue cobrir aqui, né, com cavalo C3, mas aí o bispo toma, e depois que a dama retoma, F8 promovendo para a dama, é mate. Então, a gente tá vendo que não tem lance para as negras. O único lance, como eu disse, é A4. É o único lance que meio que fica uma guerra agora dos dois lados, tentando fazer com que um passe o lance para o outro. E aí então, as brancas vão tentar fazer a mesma coisa, bispo A1. Mas presta muita atenção, o bispo só tem essas duas casas, não é? Ele tem que ficar alternando. Mas infelizmente, nessa linha, depois de A3, agora quem ganha é as negras, porque são as brancas que estão em zug-zwang nesse caso. Quando o peão das negras está em A3,
o nosso bispo, na verdade, ele devia já estar aqui para poder escapar dessa ameaça desse peão. Porque agora o bispo não pode vir para a casa B2. E nesse caso são as negras que vencem, tá certo? Então, esse peão avançar é necessário que o nosso bispo já estivesse em B2. Então, o que é que a gente tem que fazer? Talvez seja tudo muito mais claro agora, a ideia vencedora para você. Quando é que a gente teve alguma escolha? Foi nessa hora aqui, ó, na hora de recuar o bispo. A gente teve uma escolha de colocar ele em B2 ou em A1. E é essa ideia que é fantástica e faz esse estudo ser muito bonito. Porque a gente viu que bispo A1 não funciona. Então, a gente tem que jogar o nosso bispo em A2. E é isso que faz com que esse estudo seja fantástico. Mas preste muita atenção que não é difícil. A gente seguiu uma sequência lógica e a gente foi descobrindo a ideia correta pouco a pouco. A gente descobriu a ideia correta, então, para vencer, porém a gente só viu que a nossa execução não estava sendo a mais adequada possível. Agora, a gente pode, então, voltar e, de fato, conseguir fazer a melhor execução. Então, bispo B2 é o lance correto. Agora, preste muita atenção que a ameaça é rei E6 no próximo lance. Então, cavalo C7 é essencial para defender essa casa de E6. Como a gente viu, as negras estão paralisadas, se não fosse pelo peão lateral que elas possuem ainda. A ideia das brancas é passar o lance com bispo A1. As negras não têm lances com dama, com cavalo, nem com o peão de H, como a gente já viu, o rei também está paralisado. Então, A4, único lance. Bispo B2, as brancas vão ficar nessa estratégia de ficar alternando entre as casas A1 e B2 para fazer com que o lance das negras seja passado adiante até elas não terem mais esse peão aqui, né, lances com esse peão, para tentar ainda alguma coisa. Então perceba agora que depois que elas avançam para A3, o nosso bispo tem ainda a casa A1. Não vai inventar de tomar, pelo amor de Deus, não faz sentido nenhum. Então, bispo A1 é o lance correto. E agora as negras só tem A2, e depois de bispo B2, não importa, né? O último lance disponível de peão é esse, promove para qualquer coisa, por exemplo, para a dama, e quando o bispo toma em A1, já era. As negras não têm mais lances, as brancas vencem porque não tem como impedir uma daquelas ideias vencedoras. Se a dama mexer, a gente sempre vai poder mexer o nosso rei. Se o cavalo deixar o controle da casa E6, a gente também mexe o rei com mate. E se a dama deixar o controle da casa de F8, a gente promove para a dama também, dando checkmate. E é assim que se soluciona uma composição de finais. Num certo momento a gente identificou a ideia correta, a gente percebeu que a execução não estava apropriada, então a gente voltou, adaptou até funcionar. Essa é uma posição muito desafiadora, que requer não somente cálculo, mas também muita criatividade. E esse é o benefício das composições de finais para o seu jogo. Você, além de desfrutar de uma beleza fantástica do xadrez, você também vai estar treinando sua criatividade e o seu cálculo de finais de xadrez. O que achou? Conseguiu solucionar? Já conhecia essa posição de antes? Eu espero que tenha servido para você aprender mais sobre finais e essa expectativa, que essa série sirva de muitos ensinamentos para você, que você consiga não só pegar gosto pelos finais de jogo, mas de fato consiga melhorar nos finais e consiga vencer mais jogos. Finais podem sim ser muito interessantes, apesar de terem poucas peças restando no tabuleiro. Talvez, inclusive, seja o momento do jogo que mais vai trazer retorno para você estudar, seja você iniciante ou intermediário. Porque muitas vezes é inclusive uma etapa em que a gente tem pouco tempo no relógio e a gente precisa tomar decisões fortes. Então a gente ter os princípios bem sólidos, principalmente os finais básicos, é muito, muito importante. E é por isso que eu convido você a continuar se inscrevendo no canal, curtindo os vídeos, estudando conosco mais composições de xadrez. Forte abraço e eu aguardo você no nosso próximo vídeo. Até mais!